Eu agradeço o sindicato, Sismuf, Diego. Ao mencionar o Diego, eu quero estender o meu agradecimento à diretoria e também a todos os associados, associadas, né, do sindicato, e dizer da satisfação, né, de estar aqui no dia de hoje e de discutirmos, de poder compartilhar com vocês alguns estudos, enfim, alguns dados, algumas informações sobre o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O nome é muito comprido, nem coloquei no título, senão ia ocupar a maior parte do slide. E de falar, enfim, sobre o Fundeb, suas características, seus processos, com ênfase, né, na influência, enfim, na importância do Fundeb para a remuneração dos professores, na verdade, para a remuneração dos profissionais da educação em geral, né? Então, é uma série de slides e eu não vou ficar focada exclusivamente. Eu tenho aqui eu só queria destacar aqui desse slide uma segunda informação. O Diego já tinha dito, sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Faculdade de Educação, e sou membro da FINEDUCA. A FINEDUCA é a Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação. Sempre que eu posso eu falo da FINEDUCA, porque foi um grande esforço nosso de pesquisadores desse tema para criar essa associação, para que tivesse, enfim, uma associação que tivesse uma especificidade de estudar, mas não só de estudar, a gente intervém muito em diversos espaços. A minha participação hoje nesse dia também tem a ver com isso, né? Entendida, enfim, como um processo de interlocução, universidade e profissionais da educação básica. É uma forma de intervenção também, no sentido de mobilizar, de incentivar o conhecimento, né, e a ampliação da base de reivindicações para a melhoria do financiamento da educação. Eu não vou ficar aqui, não vou usar nenhum tempo para falar da importância do financiamento. Só queria, antes de passar para o que eu vou apresentar, dizer que o enfoque que eu trabalho, que muitos de nós que são da FINEDUCA trabalham, não é um enfoque de economia da educação, né? Alguns de nós somos economistas, mas são poucos, né? A gente trabalha com políticas de financiamento da educação e procurando entender esse financiamento como uma das condições, junto com diversas outras, como instrumento, né, para manutenção, para expansão, para melhoria das condições de oferta educacional. Então, a minha fala, eu vou falar um pouco, então, primeiro vou situar o Fundeb dentro dos recursos que são protegidos para a educação. Eu tenho que olhar aqui o tempo que eu não olhei, estou começando agora, tá? Dos recursos protegidos para a educação, algumas características do Fundeb, né? E uma parte específica de informações sobre o Fundeb e a remuneração do magistério público. E o Fundeb, ele tem um prazo de validade, ele foi criado pela Emenda Constitucional 53 de 2006, né, para durar por 14 anos, de 2007 até 2020. Portanto, o que nós temos hoje como garantia é a existência do Fundeb até 31 de dezembro desse ano. Como é impensável o final desse fundo, né? Então existem propostas para redefinição desse fundo. Na verdade, as propostas concretas que existem é para tornar o Fundeb permanente, né? Então, essa é a gente teve antes do Fundeb o Fundef, que teve vigência de 8 anos, se não me engano, né? 96. De 1998, eu digo da instalação mesmo, né? Até 2006, quanto que dá isso? Dá uns 8 anos?
Bom, e agora temos o Fundeb, então tem muita... Eu estou reforçando isso desses anos todos e falando também do Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental, que antecedeu o Fundeb, para mostrar que nós já temos muitos anos, né, de implantação destes fundos no Brasil, e isso criou uma situação de oferta educacional que está enraizada, que está estabelecida, e por isso é muito difícil pensar que esse fundo, enfim, realmente termine. Depois, mais adiante, eu primeiro situo aqui, na área da educação no Brasil, a gente tem um financiamento que se chama de protegido ou de garantido, né? São recursos que são carimbados para a área da educação. A receita de impostos vinculada à educação, o salário educação e royalties de petróleo e gás e fundo social do pré-sal. Eu não vou ter condições, eu já fico morrendo de vontade agora de falar dos dois últimos, mas eu só vou me deter no que está em negrito aqui nesse slide, tá? Que é a receita de impostos que é destinada à educação, porque é dentro dela que funciona o Fundeb, né? E é esta receita, essa grande fonte de receita, que são os impostos, é a principal fonte de financiamento da educação no Brasil. Financia mais de 90% da educação brasileira, tá? É isso, eu fico com vontade de falar de todos, mas uma observação importante. Esses recursos que são carimbados para a educação, na atualidade, eles estão sob alguma ameaça com propostas de emenda constitucional que já estão no Congresso Nacional, no Senado Federal, e que apontam para compartilhar os recursos da vinculação da receita de impostos à educação com a saúde. Então, temos hoje essa receita protegida. Teremos no ano que vem, teremos até o final do ano. Isso é algo muito incerto. De todo modo, cabe dizer também que essa receita de impostos, essa parte da receita de impostos que tem sido destinada à educação, isso já existe no Brasil desde 1934 e só não vigorou durante períodos ditatoriais no Estado Novo e no regime ditatorial civil-militar lá de 64 a 85. Nos períodos democráticos sempre houve vinculação da receita de impostos à educação e, embora o Brasil tenha muito que avançar ainda em termos da educação, basta ver ali as metas do PNE que estão nos chamando o tempo todo para serem cumpridas, né? A educação que a gente tem hoje no Brasil provavelmente teria condições piores, né, não fosse essa vinculação existente ao longo dos anos. Bom, então, agora tem dois slides, um que mostra qual é a fatia que o governo federal tem que aplicar em educação e depois a fatia do que os estados e municípios têm que aplicar em educação. Então, aqui é uma pizza, enfim, uma torta muito simples, né, para mostrar, para dar destaque a essa fatia de 18%, que é a fração que o governo federal tem responsabilidade, é obrigado, não depende, por isso que a gente chama isso de recurso protegido, né? Não depende de quem está no governo num determinado momento. É obrigatório aplicar em educação, embora a emenda constitucional 95 de 2016, a chamada emenda do teto de gastos, tenha suspendido essa regra por muitos anos. Então, atualmente, embora o governo federal continue gastando o equivalente a 18% em educação, e mais do que 18%, inclusive, para dar conta, né, da assistência na educação básica, da manutenção da educação superior, do ponto de vista legal. Se um governo federal, né, poder executivo, toma uma decisão
de gastar aquilo que a emenda 95 permite, o nível de gastos baixaria pela metade. Menos mal que isso não esteja acontecendo, ou pelo menos não está acontecendo ainda. É muito detalhe em relação a isso, eu poderia falar mais, mas eu quero me deter assim no Fundeb, né? Mas de todo modo dizer o seguinte, que, voltando aqui, uma parte desses recursos que o governo federal gasta em educação, gasta com o Fundeb, né? O governo federal põe pouco recurso no Fundeb, pouco relativamente, pouco diante do que os estados e municípios colocam, né? Nesse sentido, muito menos, é 10% do que os estados e municípios colocam, né? Mas um pouquinho disso vem desse recurso aqui, e também existem recursos atualmente, 1/3 da complementação da União ao Fundeb do ano passado, né, foi recursos do Fundo Social do Pré-Sal, tá? Que tem que ser aplicado mesmo em educação e que não está sendo aplicado no nível que deveria, mas está sendo aplicado. O ano passado foram mais de 6 bilhões do Fundo Social do Pré-Sal aplicados na complementação da União ao Fundeb. E a fração dos estados e municípios é essa que está representada aqui, são 25%. Né? Então, a prefeitura de Farroupilha, todo mundo aqui é de Farroupilha, atua em Farroupilha? Sim? Tá, então, não? É outro município? É um hora e outro. Ah, tá, mas atua em Farroupilha. Tá, então eu vou me referir, assim, vou usar a prefeitura de Farroupilha sempre como exemplo. A Prefeitura Municipal de Farroupilha é obrigada, todos os anos, a aplicar 25% da sua receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, não depende do partido que está no Poder Executivo, não depende de quem é o prefeito, né? Tem que aplicar isso. Segundo, eu olhei dados de 2017, 2018, né? Do CIOP, que é um sistema em que os governos registram os seus gastos em educação. Os gastos da Prefeitura de Farroupilha têm sido ok, né? É um nível de 27%, quase 28% da receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, ok, isso tem acontecido, né? Eu acho que não aparece muito aí para vocês. Eu estou perto, mas eu tenho a impressão de que mais longe não aparece. Aqui dentro do Fundeb, da fatia 25%, eu coloquei uns tracinhos, não sei se aparecem, pretos, enfim, né? Que aparece assim, que 2/3 dessa fatia é Fundeb. Então, o que eu quero reforçar aqui é o seguinte, tem que melhorar essa fatia, essa subfatia aí. O Fundeb não é alguma coisa a mais. Não é assim, existem os 25% que têm que ser aplicados em educação pelos governos estaduais, pelos governos municipais. E além disso, existe o Fundeb. Não. O Fundeb funciona dentro disso, dentro dessa vinculação. Ele representa uns 2/3 dos recursos, só que o que acontece com essa parte que é do Fundeb? Ela é redistribuída entre o governo estadual e os governos municipais. Isso eu volto logo em seguida. Então agora algumas informações sobre o Fundeb, né? Aí tá quais são os seus objetivos, é manter, é desenvolver a educação básica, e um objetivo muito importante, isso é o óbvio, né? O fundo tem que manter, tem que desenvolver, tá no seu... Mas um dos objetivos que se enfatiza dentro do Fundeb é o de valorizar os trabalhadores da educação. Então, não só o magistério, mas também os demais profissionais da educação, incluindo remuneração condigna. Então, é um objetivo explícito do Fundeb, uma vez que pelo menos 60% dos recursos do Fundeb devem ser destinados
em cada ente, quer dizer, em cada município e por cada um dos governos estaduais do Brasil, para a remuneração dos professores. É o caso de Farroupilha, que utiliza mais de 70% do Fundeb para a remuneração de professores. Tem problema isso? Nenhum problema. Se fosse 100% do Fundeb para a remuneração de professores, também seria ok, lícito, né? Só não pode ser menos que 60%. Então, se for a mais, e como muitos governos, a maioria dos governos aplicam a mais do que 60%. Também o Fundeb equipara capacidades de financiamento. Equiparar aqui não é no sentido de que as capacidades de financiamento serão exatamente as mesmas, né? Mas se as distâncias entre as capacidades de financiamento são muito grandes, o Fundeb permite aproximar. Isso vai aparecer depois num exemplo com alguns dados em que aparecem municípios do Rio Grande do Sul. O Fundeb beneficia 42 milhões de alunos no Brasil, né? Ou seja, todos os estudantes da educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e as suas modalidades todas, incluindo o EJA, né? Isso representa mais de 20% da população brasileira, então são muitos beneficiários, né? E se a gente pensa no fim do Fundeb, a gente está pensando no prejuízo a muitos desses estudantes que são beneficiados. E a vigência está aí de 2007 a 2020, 14 anos. O Fundeb está estabelecido na parte da Constituição Federal que se chama disposições transitórias, onde estão aquelas regras que são para durar só por um determinado tempo. Então, quando a gente fala na criação do Fundeb permanente, seria colocar o Fundeb no corpo do texto constitucional e não mais deixá-lo lá nas disposições transitórias para durar aí alguns anos. Bom, aqui estão todos os estados brasileiros e também o Distrito Federal em algum lugar ali, né? Então nós temos 26 estados, o Distrito Federal, embora seja muito comum falarmos do Fundeb no singular, o correto seria falar em Fundebs, em fundos, porque existe um fundo em cada um dos estados brasileiros e um fundo também do Distrito Federal. Então existe o Fundeb Rio Grande do Sul, o Fundeb Amazonas, tá? E não existe circulação de dinheiro, de recursos públicos entre um estado e outro. Por isso essa imagem. Vocês vejam que está fechado aí. Cada fundo funciona, não abria aí, né, entre um estado e outro. Então existe o Fundeb Rio Grande do Sul. Quem é que participa do Fundeb Rio Grande do Sul? O governo do estado do Rio Grande do Sul e as 497 prefeituras do Rio Grande do Sul. Cada um desses entes, contribuindo com recursos seus de receita de impostos vinculada à educação, não tudo, mas uma grande parte, e recebendo um retorno de acordo com o seu índice de matrícula. Tá? Não teria nenhum senso o Fundeb ser contribuição e recebe de volta aquilo que... E não é um fundo de aplicação de recursos. Ele é um fundo de contribuição do governo estadual, dos municípios, um pouquinho do fundo de participação do estado, fundo de participação do município, ICMS, IPVA, ITCD, ITR, né? São alguns itens da receita de impostos, 20% desses itens. Então a contribuição é marcada, é certa, é X%, por exemplo, é 20% do que Farroupilha recebe de retorno de ICMS, 20% é retido para o Fundeb. Caxias a mesma coisa, né? Enfim, Bento a mesma coisa, é assim que funciona. Mas na hora de receber recurso, o recurso pode ser o mesmo da contribuição, o que é muito incomum, pode ser muito menos, pode ser muito mais, pode ser um pouquinho a mais, pode ser um pouquinho a menos, tá? Para usar, assim, algumas imagens. Mas eu acho que isso aqui é bem importante. Assim. E o azul mais escuro, o azul que está colocado ali em 9 estados,
Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia, são os estados brasileiros que recebem complementação da União ao seu Fundeb. Tá? Então são só estes, são só 9 estados, é só nesses estados que chegam recursos do governo federal. Eu gosto de enfatizar isso porque circula muito a ideia de que o Fundeb é um fundo com recursos do governo federal. O que existe de recursos do governo federal no Fundeb é pouco diante do que os estados e os municípios contribuem. O recurso do governo federal é indispensável para criar melhores para esses estados, para torná-los um pouco mais próximos aos níveis de gasto em educação dos outros estados. Então, o recurso do governo federal é indispensável, né? Mas não são recursos, é muito pouca, né? É pequena a contribuição diante dos recursos dos estados e municípios. Aqui tem muita informação, eu inclusive deixei a apresentação em PowerPoint com o Diego, né, para que fosse compartilhada com vocês, com quem tiver interesse. Esse é um quadro em que aparecem todos os itens de receita de impostos, cada um dos impostos, né, dos estados e dos municípios. Tem uma parte estados e Distrito Federal, municípios e Distrito Federal. Como a maioria de vocês aqui é professor da rede municipal, eu vou dar destaque para essa parte de baixo, municípios e Distrito Federal. Os municípios têm receitas próprias, o IPTU, o ITBI, o ISS e também o Imposto Territorial Rural, caso o município tenha optado por cobrar e fiscalizar. Não é o caso de Farroupilha, por exemplo, poucos fizeram isso. E os municípios têm receitas que são transferidas, né, pelo governo federal ou pelo governo estadual. Esses itens de receita que estão aqui embaixo, Fundo de Participação do Município, FPM, cota parte do IPI Exportação, cota parte do ICMS, cota parte do IPVA, cota parte do ITR, e também não aparece aqui o último item, que é a compensação financeira da Lei Candir, da Lei 87 de 96, não aparece, não é porque falta espaço ali na tela. Eu fiz slide muito grande, né? Então, esses são os recursos do Fundeb de contribuição dos municípios. Os que estão acima são recursos de... Então, vocês vejam que o Fundeb, ele não captura todos os recursos da receita de impostos que devem ser destinados à educação, mas alguns itens, né, e num nível, enfim, bastante elevado, na maioria ou em média, né, no Brasil, o Fundeb tem representado de 60% a 66% dos recursos dos estados e municípios. Esse é um slide em que aparece a evolução dos... Isso aqui são valores em bilhões, né? Então, nós começamos lá no ano de 2007 com 90 bilhões no Fundeb. Isso foi crescendo, 114, 124, 139, 149, 152, 159, 160 e aí chegou 160 em 2014. Quando chegou aí em 2015, diminuiu, por isso que eu coloquei em vermelho, 2015, 16, o que aconteceu em 2015? Houve menos recursos do Fundeb do que em 2014. E o que aconteceu no país em 2015? Crise econômica, né? Uma crise econômica que repercutiu na arrecadação da União, dos estados e dos municípios, menos recursos, né? Porque esses valores que estão colocados aqui não são valores da época, eles são valores que eu fiz a correção de valores monetários, então a gente pode comparar. Efetivamente, de 2007 a 2014, cresceu o volume de recursos do Fundeb,
há uma queda, vocês vejam que depois recupera, mas se a gente olha o dado aí de 2018, 157 bilhões de reais no Fundeb. É maior do que os 150 lá de 2015, mas é menor do que 2014, né? Então, claro, houve uma recuperação, mas não voltamos ao mesmo nível, enfim, que houve até 2014. Bom, aqui eu de novo reforço o fato de que o Fundeb é um fundo com participação majoritária de recursos dos estados e dos municípios, né? Então eu peguei aqui o exemplo do ano de 2018. Eu não coloquei 2019 porque só em abril nós vamos ter o resultado final do Fundeb de 2019. Então o Fundeb final, contas finais, o último que a gente tem é 2018. Então, em 2018, o Fundeb reuniu 157 bilhões de reais. Desses 157 bilhões, 142, quase 143, né, foram recursos dos estados e dos municípios e 14,3 bilhões recursos do governo federal. 14,3 bilhões não é pouco dinheiro, é muito dinheiro, né? É muito recurso para a educação, mas perto de 142,9 é só 10%, que é o que o governo federal tem que colocar no Fundeb. 10% dos recursos que os estados e municípios colocam. Eu estou reforçando isso. A União tem que colocar 10% dos recursos dos estados e municípios, porque essa proporção é o principal tema que está em jogo hoje em dia para a criação de um novo Fundeb. Ou seja, o que mais está pegando na discussão de um novo Fundeb, de um Fundeb permanente, é se a contribuição da União tem que continuar sendo 10%, tem que passar a ser de 15% dos recursos dos estados e municípios, tem que passar a ser 20%, 30%, 40%. A 40% é a proposta que está na Câmara de Deputados muito forte hoje em dia, né? 15% é o que diz o ministro da Economia. Então, esse dado é um dado importante, por isso que eu também estou dando, de todo modo, qual é a regra atual? O governo federal tem que contribuir, tem que complementar o Fundeb, né, como equivalente a 10% dos recursos dos estados e municípios. E este valor, que em 2018 foi 14 bilhões de reais, foi para 8 estados brasileiros, que são aqueles que estavam em azul, lembram? Alguns do Nordeste, 2 do Norte, né? E que são os estados mais pobres da Federação Brasileira e que são estados cujos recursos próprios do Fundeb, né, não garantem o valor mínimo por aluno que tem que existir dentro do Fundeb, tá? Então, por isso essa contribuição é muito importante para os estados que recebem a complementação. Isso representa muito recurso a mais. Isso representa poder pagar o piso salarial profissional nacional para os professores, poder manter ou expandir ou melhorar a infraestrutura física e pedagógica das instituições de educação. Aqui eu coloquei alguns valores mínimos por aluno por ano do Fundeb. Eu fiz umas anotações que eu preciso agora da minha cola e vou aproveitar para tomar um gole d'água, enquanto vocês olham. Eu pediria que vocês olhassem os valores do Pará e do Rio Grande do Sul, tá? Porque o Pará, eu até coloquei o Pará em vermelho, porque o Pará é um estado que sempre recebeu complementação da União. No caso de 2006 era o Fundef, o Fundo do Ensino Fundamental. E nos outros anos é o Fundeb.
Lá naquele ano, então, de 2006, quando ainda era o Fundef, o Fundo do Ensino Fundamental, a diferença entre o valor do Rio Grande do Sul, valor mínimo do Rio Grande do Sul, do Fundef do Rio Grande do Sul, e o Fundef do Pará, era de mais de 100%, né? Muito diferente o valor do Pará e do Rio Grande do Sul. Se a gente olha agora nós vamos ver que nos anos seguintes a diferença vai ficando menor. Em 2010 a diferença é de 43% e em 2018 a diferença entre o valor mínimo do Fundeb do Pará e do Rio Grande do Sul é de 36%, sendo que nesse ano o Rio Grande do Sul era o segundo maior valor nacional, Roraima e depois Rio Grande do Sul. Só que o Roraima é um caso atípico, que tem pouca matrícula, muito recurso e tal. Então, por isso que eu lá no início colocava que um dos objetivos do Fundeb é equiparar, né, aproximar capacidades de financiamento. Esse exemplo mostra uma equiparação entre valores mínimos por estado. Claro que as diferenças em termos de recursos para a educação são muito maiores, porque aqui o que aparece é valor mínimo do Fundeb. Como o Fundeb não representa todos os recursos, a diferença é maior. Mas o Fundeb, ele promove essa equiparação. Só que o que acontece? Com a proposta de um novo fundo que seja permanente, a proposta é equiparar ainda mais, aproximar ainda mais as capacidades de financiamento. Esse é o Fundeb do Rio Grande do Sul, do ano de 2017. Eu não tive tempo de pegar os dados de 2018, mas isso aqui o que importa aqui não são tantos os valores, mas as proporções, tá? E no ano de eu queria que vocês vissem por meio desse slide a distribuição de recursos ou a redistribuição de recursos que ocorre no âmbito dos fundos estaduais. Lá em 2017, o governo do estado do Rio Grande do Sul contribuiu com 5,6 bilhões. O que está aqui embaixo é o que o estado recebeu de retorno do Fundeb. Contribuiu, né, colocou recursos 5,6 bilhões, mas recebeu de volta 4,2 bilhões. Recebeu menos, né? Recebeu bem menos. E onde é que foi esse recurso que o estado, entre aspas, perdeu? Perdeu recursos, tá? Ganhou a educação gaúcha, tá? Mas o estado perdeu recursos. O recurso que o estado perde é exatamente o que os municípios ganharam a mais. Para onde vai o recurso que o estado perde? Vai para os municípios que ganham mais recursos. Quase metade dos municípios do Rio Grande do Sul, na verdade 46% dos municípios do Rio Grande do Sul recebem recursos a maior, mais do que a sua contribuição. Recebem recursos a maior que vem da onde? Vem do governo estadual e vem dos municípios que perdem recursos. Que tem municípios que também perdem recursos, ou seja, recebem menos do que a sua contribuição. É 1,5 bilhão de reais que o governo do estado destina à educação municipal por meio do Fundeb, né? Aí a gente pode se perguntar o seguinte, então, se o Fundeb terminar, vai ser bom para o governo estadual, que vai ter 1,5 bilhão a mais que hoje em dia não tem e contribui com os municípios. Será que vai ser bom? Será que o estado vai conseguir suprir o que os municípios hoje em dia dão conta? De um dia para o outro, o estado vai conseguir com esse 1,5 bilhão dar conta daquilo que os municípios dão conta? Não, né? Então,
também o Estado não vai ter um benefício, porque vai se ver com uma série de reivindicações que não tem condições de dar conta. Bom, aqui eu coloquei Alvorada, Farroupilha, Triunfo, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Eu vou me deter aqui em Alvorada, Farroupilha, Triunfo, não sei, queria dar conta de tudo, mas já vi que o tempo está passando, não vou conseguir. Vamos pegar Farroupilha primeiro. Essa é uma simulação que eu fiz, tá? Utilizando uma série de bancos de dados, acho que eu chego bem pertinho da estimativa do que acontece. Então, primeira linha, Farroupilha, está ali. 25% da receita de impostos de Farroupilha de 2017. Eu vou dizer os números, não vou dizer o todo, tá? Foram 33,6 milhões. Naquele ano, além desse recurso para a educação, Farroupilha tinha isso naquele ano, 33 milhões para... 25% da receita de impostos. Além disso, Farroupilha teve um saldo do Fundeb, ganhou a mais do que contribuiu. Esse saldo foi de 14,3 milhões, não é pouco. Juntando os dois, os 25 mais o saldo, deu quase 48 milhões de reais. Né? Bom, se não existisse o Fundeb, aí o que eu fiz? Peguei esses recursos e dividi pelo número de alunos de Farroupilha. Tá? Os alunos que contam no Fundeb. Tá? Os da rede pública municipal e mais conveniados. Se não existisse o Fundeb, o que está colocado aqui, VA, valor por aluno, resultante dessa divisão, né? Sem o Fundeb, ou seja, os 33,5 milhões dividido pelos alunos. Eu não me lembro quantos são os alunos, que daí também 7.677. Deu 4.373. Teoricamente se não existisse o Fundeb, é com isso que a prefeitura contaria por aluno por ano. Não é bem assim, só isso, porque tem o salário de educação, tem um pouquinho, mas está bem perto do que teria. Com o plus do Fundeb, os 14 a mais lá, fica 6.246. Então, aumenta, né, o valor disponível por aluno. Isso é para mostrar. Agora, olhem o que acontece com o município de Alvorada. Alvorada recebe muito plus do Fundeb. É um município pobre, também com muita matrícula. Passa de 1.890, que teria se não existisse o Fundeb, para 4.964. Imaginem no ano que vem não existir mais o Fundeb. Alvorada não ter esse recurso, Farroupilha não ter mais esse recurso. Como faz? Né? Com toda a situação, com tudo que foi oferecido ao longo desses anos com o Fundeb. O que acontece com o município de Triunfo, que é um município rico, vamos dizer assim, né? Que tem muita receita em função do polo petroquímico e tudo mais. Perde recursos, perde 15 milhões, fica só com 37, não com 53. Se não existisse o Fundeb, teria 13 mil por aluno por ano. Na existência do Fundeb, fica com 9.500. Mesmo assim, é mais do que os outros dois. Né? Então, para não dizer assim que com o fundo, os municípios reduzem. Né? Nesse caso de Triunfo, o governo do estado do Rio Grande do Sul também. Se não existisse o Fundeb, teria 10 mil reais por aluno por ano. Na existência do Fundeb, 8.643. Vocês vão dizer assim, como assim? Por exemplo, o governo do estado do Rio Grande do Sul tem um potencial que é mais do que Farroupilha, né? Que é mais do que os outros e está na situação que está. O que acontece com o recurso para a educação do Rio Grande do Sul é que grande parte dele é utilizada no pagamento de inativos, né? E na impossibilidade de haver outros recursos para pagar inativos, aquilo que existe disponível para manutenção e desenvolvimento do ensino fica reduzido. Eu não estou inventando. Isso é reconhecido
no Brasil inteiro, inclusive pelo secretário estadual de Educação, de que o Rio Grande do Sul paga em nativos com o governo, com os recursos da manutenção e desenvolvimento do ensino e com recursos do Fundeb, né? E o Tribunal de Contas tem aceitado isso, embora em muitas interpretações, inclusive na minha, enfim, é ilegal, não poderia, né? Mas é a situação que a gente vive. Bom, agora vamos falar um pouco então de remuneração docente. Eu tenho quanto tempo, Diego? É 5 minutos, né? 10, tá. Eu vou... Bom, a existência, o piso salarial profissional nacional dos professores, ele foi estabelecido no ano de 2008, é uma reivindicação antiga, né? E vamos colocar aqui os valores. Esses valores eu também corrigi por um índice, né? Que é o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, então são valores comparáveis. De 2008 para cá, a gente teve um aumento, né? Chegamos a 2020, isso agora foi um anúncio muito recente, de que o valor do piso seria esse ano de 2.886, 12% maior do que o ano anterior, e o valor de reajuste do piso salarial profissional nacional, ele é amarrado no Fundeb, porque o índice de reajuste tem que ser a proporção de aumento no valor mínimo nacional por aluno ano no Fundeb. Como o valor mínimo, vocês vão dizer assim, mas o Fundeb não diminuiu os recursos? Como que pode estar aumentando o valor por aluno do Fundeb se a gente viu lá no slide anterior que o recurso diminuiu? Acontece que o recurso diminuiu, mas as matrículas também. Então, na hora de dividir recursos por matrícula, né, o valor aluno ano do Fundeb não tem decrescido, tem crescido, né? O último índice apurado foi de 12%, é por isso que nesse ano, e existem, né, uma série de manifestações, acho que vocês acompanharam pela imprensa, de prefeitos, de governadores, contra o índice de reajuste que teve e contra a fixação de 2.886, alegando a impossibilidade de garantir isso em muitas redes, inclusive em função da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, por último, então, eu vou fazer alguns comentários sobre o Fundeb permanente e eu vou dar ênfase. Então, nós estamos numa situação de fim do Fundeb, né? Várias pessoas perguntam e tem circulado de diversos modos pelo Brasil a ideia, a imagem de que o fim do Fundeb seria um caos na educação brasileira. É verdade, né? Não é mentira. Eu acho que eu consegui, talvez não com a ênfase necessária, nem tudo que é necessário, mencionar alguns problemas, né? O principal seria a dificuldade daqueles que recebem recursos a mais de manter, mas não é manter somente a remuneração dos professores. Essa seria diretamente afetada. Eu volto para reforçar o que está colocado nesse quadro, né? E perguntar o que faria a Alvorada sem o plus do Fundeb, o que faria, e Alvorada, eu poderia dizer Viamão, Gravataí, Canoas, são todos municípios com muita população. Quando eu disse que 46% dos municípios gaúchos se beneficiam com o Fundeb, que recebem mais recursos do que a sua contribuição, são só 46, a gente pode pensar, não é nem a metade, mas esses municípios concentram quase 90% da matrícula. Então, muitas redes seriam prejudicadas, incluindo as dificuldades ou a impossibilidade de manutenção de planos de carreira, né? De pagamento de salário dos professores. Então seria impensável. Nós temos hoje, então,
alguém me perguntou, eu acho que foi o profissional da rádio, né? O que os políticos têm feito, o que a classe política tem feito diante dessa situação. Tem feito muita coisa, né? No âmbito do Congresso Nacional, existe uma proposta de emenda constitucional para a criação do Fundeb permanente desde o ano de 2015, está tramitando, deve ter tido já umas 30 audiências públicas relacionadas a isso. Em alguns momentos trancou, porque houve eleições, né, para presidente, para deputado, para senador, enfim, mas é uma proposta que tem avançado. E existem duas propostas também no Senado Federal. As comissões de educação das Assembleias Legislativas do Brasil também têm se mobilizado, têm se movimentado, no sentido de apoiar a criação do Fundeb permanente. E a ideia, eu não vou passar pelas informações que estão nesse slide, e nesse slide eu procurei colocar aquilo que é o nó, o cerne do debate, o que está na agenda de criação do Fundeb permanente, que é justamente o que eu já comentei e reforço nesse momento. É o nível de contribuição da União. Hoje é 10%. Né? Na proposta original, na PEC original, manteria os 10% de contribuição da União, mas a relatora, professora Dorinha Seabra Rezende, né, do DEM do Tocantins, é a relatora do Fundeb na Câmara de Deputados, divulgou e tem viajado o Brasil inteiro divulgando uma proposta de aumentar a contribuição da União para 40% dos recursos, seria 15% no ano que vem, e depois iria aumentando 2,5 pontos percentuais a cada ano, até chegar aos 40% no 11º ano de funcionamento desse Fundeb permanente. Então, se nós vemos o efeito que produziu o Fundeb em termos de equiparação nas capacidades de financiamento, né? Com um nível de contribuição da União de 10%, imaginem o potencial de promover mais justiça, mais igualdade, mais equidade na educação com um nível de contribuição de 40%. Claro que vocês devem estar se perguntando, e o Poder Executivo Federal concorda com isso, não são as manifestações que têm aparecido, né? As manifestações que têm aparecido têm sido do próprio ministro, falando em 15%, né? E também do ministro da Educação e do ministro da Economia, dizendo que não concordam e que gostariam que fosse 15%. Outro ponto importante dessa modificação do Fundeb seria a modificação do Fundeb no sentido de que a complementação da União não chegasse somente aos estados que hoje chega, mas a todos os municípios mais pobres do Brasil inteiro, inclusive no Rio Grande do Sul. Por meio do uso de uma outra fórmula, isso seria possível, uma repartição que promovesse mais equidade, chegando a todos os municípios brasileiros. Eu só queria colocar um último dado para quem acha que é muito dinheiro, o dinheiro do Fundeb, porque às vezes a gente se depara com isso, é muito dinheiro. A educação pública tem muito dinheiro. Aqui tem mensalidades de diversas escolas lá de Porto Alegre, no ano passado. Tem desde escola mais barata, vamos dizer assim, 864, até a Lumiar com 1.890. E dividindo o valor do Fundeb do ano passado do Rio Grande do Sul por 12 meses, dá R$356, para nós vermos que não é nem a metade da mensalidade mais barata aqui, que é da ACM. Então, não são poucos os recursos. Bom, por último, então, a educação conta com fontes protegidas para o seu financiamento e com um fundo redistributivo para a educação básica. O Fundeb promove equiparação nas capacidades de financiamento, leva mais recursos justamente para aqueles entes federativos que têm mais necessidade, que são mais pobres.
O Fundeb viabiliza, continua fazendo isso e viabilizou ao longo dos anos, né? Melhoria na remuneração docente em muitas redes públicas. Eu acho que dá para dizer que a maioria das redes públicas brasileiras não teria condições de pagar o piso, né? E de instituir 1/3, pelo menos, de hora atividade, não fosse a existência do Fundeb. Mas, atualmente, nós temos algumas questões-chave, né, na agenda do financiamento público da educação básica. Nós já estamos tendo teremos que lutar para a manutenção das vinculações, para que continue havendo recursos carimbados para a educação, né? Isso está sob ameaça. Também está na pauta o aperfeiçoamento do Fundeb, com mais equiparação entre estados e municípios na capacidade de financiamento, e também o desafio enorme da garantia de padrão de qualidade na oferta educacional. Eu fiz questão de colocar em negrito, não, qualidade sim, né, mas que haja um padrão de qualidade, um modelo, um básico, um mínimo nacional, e que isso poderia ser viabilizado por meio de um Fundeb mais robusto. Agradeço vocês terem me escutado, espero ter sido clara e ter contribuído, enfim, no sentido de sensibilizar vocês, né, para a importância de nós, que somos da área da educação, que somos profissionais da área da educação, reivindicarmos e lutarmos, né, pela manutenção do Fundeb e pelo seu aperfeiçoamento. Muito obrigada.